recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Glória a Deus. Alguém gravou o título que eu li aqui? Aleluia. Estamos vivendo tempo aonde mais do que nunca é necessário nós perseverarmos nessa fé. O profeta Abacuque, ele viu que a decadência espiritual que o povo que professava o Senhor estava passando era grande, que quando ele olha para aquela multidão, ele abre a boca e diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Sabe por quê? É natural da caminhada de todo homem da fé, de toda mulher que acredita em Jesus Cristo, no meio do percurso lhe faltar força devido às lutas. Glória a Deus. É natural que no meio do percurso ele pense no que não era para pensar. Preste atenção, deixa a criança. O profeta Abacuque disse: aviva a tua obra. No começo não, todo mundo começa bem. Aviva a tua obra. No fim, não, o fim das coisas pertence a Deus, mas aviva onde? Aonde ele viu que estava a deficiência do povo, aonde o povo estava querendo parar. Louvado seja Deus. E ele diz: aviva no meio. E quando a gente para fazer um raio-x, quando a gente para fazer uma análise de tudo que está acontecendo hoje à nossa volta, e principalmente na vida dos que conhecem a palavra, a gente vê que tem muita coisa errada. Glória a Deus, Jesus. A gente vê que as pessoas estão se auto-enganando. Por quê? Porque já está vivendo uma vida sem sabor, já está vivendo uma vida sem graça, porque não tem coragem de fazer como o profeta Abacuque, reconhecer que as coisas estão indo por água abaixo e clamar ao Deus de Israel. Aleluia, Deus. Grande é o Senhor. E Abacuque poderia querer maquiar, como muitos hoje querem viver de maquiagem, de casa para a igreja, o meu templo e vazio da presença. Oh, glória a Deus. Não tem fogo no altar, não tem ciência com Deus, não tem comunhão. Sabe por quê? Porque não passou pela máquina de moer, que é a cruz de Cristo. Eles se levantam em pauta de uma placa de igreja, eles se levantam em pauta de tudo. Se esse carro é meu, eu mato e morro. Mas não há profundo desejo por professar a sua fé em Jesus Cristo e professar uma fé pública, de maneira que todos vejam que nela habita, ela é dominada por uma fé. Olha o que nós lemos: desejai ardentemente. Sabe o que é ardentemente? Está falando de desejo, de você ser tomado por um tão grande desejo e convicção de ser alimentado pelo genuíno leite que só Jesus dá. Jesus disse: a água que vocês bebem, vocês voltam a ter sede. Sabe por quê? Indecisão. Glória a Deus. Está, mas não sabe o Deus que está perante. Aquela mulher disse: dai-me dessa água. Para quê? Para que eu não tenha que vir mais aqui pegar. Ela era carnal, e Jesus estava dizendo: eu vim para te dar foi alegria, eu vim para te dar foi salvação, eu vim para te dar foi paz. Essa água de Jacó aí, vocês bebem, mas amanhã é um esforço repetitivo. A água que eu dou, vocês começam a caminhar da fé. Eis porque existe muito crente hoje vivendo com lamento. Verdade. Está ouvindo todo o tempo, mas está longe de Cristo. O que vai me dar um alvará para eu entrar no céu não é a quantidade de culto que eu frequento, é a quantidade de intensidade que o Evangelho encontra em mim espaço para fazer o que Deus quer. E será que Deus, ele vê, olha para nós e não temos encontrado como Marta, ocupado com coisas dessa vida, que a Bíblia diz que traça corrompe, corrói e ladrão rouba. Glória a Deus.
A Bíblia diz: desejai como crianças. Criança não tem escolha, é você se entregar na mão de Deus e dizer: Deus, todo dia eu escolho Cristo. A tribulação, as tentações batem na minha porta, mas eu escolho Cristo. E o homem que deseja Cristo, ele não escolhe Cristo por falta de opção. Esse não é o crente que conheceu o Evangelho de Cristo. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Esse é mais um dos que está com o coração cheio de pecado, cheio de desejo lascivo, mas tem medo do inferno. A Bíblia manda a gente desejar, a gente buscar com desejo. E sabe o que é desejo? Desejo é algo que você quer. Você paga 80 meses o consórcio do carro, porque você deseja o seu Cross, você deseja o seu Focus. É isso que a Bíblia está dizendo: bote foco. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus vivo. Oh, Jesus não vai vir morrer na cruz de novo verdade. para que você se fortaleça mais, porque a morte dele, louvado seja Deus, pode nos fortalecer. Mas o problema, sabe por quê? A Bíblia diz: olhando para ele, pedra que vive, rejeitada pelos homens, muitos têm rejeitado. Muitos têm brincado com Deus, ouvido a palavra todo dia, só quer as bênçãos. A Bíblia diz que Deus curou 9, Jesus curou 10. Melhor dizendo, só um voltou para agradecer. Aquele não queria sua cura, aquele queria fazer de Jesus o Deus da sua vida. Aquele estava reconhecendo: para quem nós iremos, se só o Senhor tem vida eterna. E hoje nós estamos vivendo uma geração de pessoas, louvado seja Deus. E quando a gente prega comparando com tudo que está acontecendo nessa geração, é para que a gente venha tomar para nós e não deixar acontecer conosco. Porque o reino no céu é para quem ama verdadeiramente ao Senhor. E eu tenho dito: persevere. Em todas as nossas oportunidades nós temos dito: você tem livre acesso para dobrar o joelho no chão e mostrar para Deus que verdadeiramente você quer algo com Ele. Mas sabe qual é o problema? As desculpas têm sido maior do que o amor. Glória a Deus. Havendo desculpa vai acabar, havendo medo vai acabar, havendo tudo vai acabar. Mas quando você se prontifica a se entregar à vontade de Deus, o mundo se volta contra você. Verdade. Ninguém estava acreditando na conversão de Paulo. A Bíblia diz que os discípulos estavam olhando e dizendo assim: será que ele não está buscando ocasião para nos matar? Não era ele que procurava destruir essa fé? E a Bíblia é clara em dizer que não acreditavam em Paulo. Mas Paulo teve a revelação no caminho de Damasco. O problema, sabe qual é? É que nós não tivemos o real encontro com Deus para olhar só para Ele, o autor da nossa fé. Muitas coisas estão tirando o nosso olhar de Cristo no meio do caminho. Glória a Deus. E Pedro está lá. Um momento ele tinha fé, outro momento ele estava vazio da fé. Um momento ele mostrava que queria compromisso, outro momento ele mostrava que não queria compromisso nenhum. E quando ele firma os olhos de Jesus e disse: se és tu, manda-me ir contigo. Ali é o Pedro que quer compromisso. E quando ele bota o pé na água, que dá o primeiro passo, quem sabe ele pensa que foi dele mesmo. Quem sabe o homem, quando começa a entrar na presença, ouve duas palavras, diz: já estou bom, já não preciso mais, já dei o que queria, já consegui a minha bênção. E começa a olhar para si e pensar que foi o dinheiro que deu, pensa que foi a sabedoria dele que deu. A Bíblia diz que Pedro tirou os olhos de Jesus e reparando na força do mar. E todas as vezes que a gente faz o que está escrito aqui, ó, e tira os olhos de Jesus, a gente começa a ficar enfraquecido, sem ânimo de congregar. Aquela pessoa que tinha o prazer de estar no meio dos irmãos adorando a Deus, servindo a Deus, louvando ao Senhor, ela acha loucura: eu vou para ali fazer o quê? Mas aí, como foi dito através do servo de Deus, salvação é individual. Glória a Deus. Eu tenho falado desde o primeiro culto. Ensino a minha esposa o dia todo em casa. Nossa vida em casa é uma caminhada de ensino. Cada hora Deus ministra algo no coração, eu divido com ela, ela traz uma reflexão, divide comigo. Mas eu não posso salvar a minha esposa. Glória a Deus. A Bíblia diz: como saberás, homem, se salvará a sua mulher? Como saberás, mulher? Se coloque de pé. Oh, glória. Eu creio. Verdade, Deus. Irmãos, Aleluia. palavra de 10 minutos, diferente de muitas que a gente já teve aqui, de 40, de 30.
Mas é só para Deus perguntar para nós. Eu falei que nós íamos frisar no 4º versículo, olhando para ele, a pedra que vive. Jesus é vivo, irmão. Aleluia. O problema é que há uma grande rejeição deste mundo, do sistema. E nós que temos a consciência de que ele é o Filho de Deus, o amor deveria partir de nós, o compromisso e o zelo deveria partir de nós. Quem? Do pastor? Não, de todo o que crê. Porque Jesus não deu a vida pelo pastor apenas, Jesus deu a vida por todos. Seria fácil jogar tudo em cima de um homem só e no dia só um ser salvo. Nós que deveríamos ter zelo pelo nome de Deus, colocar Deus como prioridade acima de tudo e de todos, estamos fingindo que não estamos entendendo o que Deus quer de nós. Aqui eu encerro essa palavra. Está chovendo.